E se eu te dissesse que a gente realmente sabe como alguns dinossauros eram de verdade? E eu não tô falando só dos ossos, mas da pele, penas, anatomia e até as cores verdadeiras que um dia já tiveram em vida. Não é novidade pra ninguém que muitos fósseis foram reconstruídos de forma errada ao longo da história, e muitos provavelmente ainda são. Mas entre tantas suposições e erros, alguns fósseis foram encontrados tão bem preservados que podemos observar detalhes nunca antes vistos e que entregam completamente seu visual original. Desde patas completamente conservadas que entregam a textura real da pele, até fósseis mumificados com as cores originais, tudo isso é só a ponta do iceberg e deixa claro que os dinossauros eram muito diferentes daqueles monstros cinzentos que estamos acostumados. E é por isso que hoje eu vou te mostrar os dinossauros que a ciência descobriu a aparência verdadeira num nível absurdo de detalhes. Eu sou o Cromo e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar com o Psittacosaurus, um dinossauro pequeno, de bico engraçado e que viveu lá onde hoje conhecemos como Ásia. Em 2002, os cientistas encontraram um fóssil simplesmente fora da curva, que praticamente entregou a aparência completa desse bicho. Esse achado preservou impressões da pele, umas estruturas estranhas parecidas com cerdas na cauda e até células de pigmento chamadas melanossomos, o que nos permitiu reconstruir as cores reais que eles tinham em vida, ou pelo menos algo muito próximo disso. Ah, e sem falar que até o fiofó do bicho foi preservado e estudado. A ciência realmente não perdoa, cara. E bom, o visual dele era bem estratégico. Ele tinha barriga clara e costas mais escuras, aquela combinação clássica de camuflagem que vemos bastante na natureza, como vemos bastante nos cervos, por exemplo, sendo perfeita para se esconder de predadores, afinal ele também era um herbívoro. Para completar, ele ainda tinha uma fileira bem estranha de cerdas saindo da cauda, algo que até hoje deixa os cientistas coçando a cabeça sobre para que isso servia. Talvez para puro exibicionismo pro sexo oposto, vai saber. Por causa disso tudo, o Psittacosaurus virou um dos dinossauros mais bem estudados quando o assunto é aparência. Uma das reconstruções mais famosas foi feita pelo paleoartista Bob Nichols em 2016. E cara, muita gente considera essa obra a representação de dinossauro mais cientificamente precisa já criada. Durante muito tempo também, os cientistas acreditavam que apenas só existiam dinossauros pequenos, parecidos com aves. E a lógica era bem simples. Quanto maior o animal, mais ele conservava calor, então não faria muito sentido ter um isolamento térmico extra com penas. Mas então descobrimos o Yutyrannus, um parente próximo do T-Rex com mais de 9 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada. E aí veio o choque. Não encontramos um, mas vários fósseis quase completos e cobertos de penas da cabeça aos pés. Ele era tão emplumado que parecia meio que uma galinha gigante, só que obviamente muito mais assustador. E se parar pra pensar, cara, fazia total sentido ele ser coberto de penas, até porque o local onde ele vivia tinha um clima com invernos bem rigorosos, então ele meio que precisava desse casaco natural. Outro destaque é o Anchiornis, uma peça-chave para entender como os dinossauros com penas realmente eram. Ele viveu há cerca de 160 milhões de anos e o nível de preservação do fóssil é tão impressionante que permitiu os cientistas reconstruírem a coloração do corpo inteiro com até bastante segurança. Esse animal tinha penas nos braços, nas pernas, na cauda e até uma pequena crista no topo da cabeça. As asas eram listradas em preto e branco, enquanto a cabeça exibia uma coroa avermelhada, algo bem chamativo e que lembra bastante o pica-pau de crista vermelha, que ainda existe até hoje. Outro parecido foi o Microraptor, que viveu cerca de 40 milhões de anos depois. Suas penas eram pretas, mas com certo tom azulado, dependendo da luz, um efeito muito semelhante ao que também vemos hoje nos corvos modernos. No geral, o visual dele já lembrava muito mais uma ave moderna do que o dinossauro clássico, pelado e que a maioria das pessoas já imagina. O que faz todo sentido, já que as aves são literalmente dinossauros ainda vivos. Também temos exemplos de primos parecidos, só que um pouco maiores e que não conseguiam planar devido ao peso um pouco elevado. O Caudipteryx parecia meio que um avestruz jurássico em miniatura, e também é mais um exemplo de dinossauro que conhecemos bem a sua aparência original. Seus fósseis preservaram penas bem desenvolvidas nos braços e um leque de penas na parte da cauda. Isso deixou bem claro que essas penas não serviam para voar, mas provavelmente para exibição visual, comunicação e até regulação térmica, reforçando que as penas antes tinham outras funções além do voo propriamente dito. E agora, cara, esse aqui é praticamente um dos meus favoritos por causa do nível de detalhes. O Boreal pelta foi um dinossauro blindado encontrado em Alberta, no Canadá, e está entre os fósseis mais bem preservados já descobertos. Esse achado não só revelou o esqueleto, mas entregou um retrato quase completo do animal em vida, ou meio que quase uma estátua do bicho. E sério, olha isso, cara.
A pele, as placas ósseas da armadura e até traços químicos ligados à pigmentação foram preservados, o que permitiu os cientistas a reconstruírem seu visual com um nível de detalhes absurdo. Com isso, descobrimos que ele tinha um tom marrom avermelhado nas costas, que ia ficando mais claro na parte de baixo do corpo. Mais um exemplo clássico de sombreamento que ajuda na camuflagem. E o mais curioso é que mesmo pesando mais de 1 tonelada, se esconder de predadores ainda era essencial aparentemente. Então mano, imagina que outros bichos andavam por lá. Só que esse aqui não morreu por predadores. Na verdade, a morte dele só deixa tudo mais estranho. No estômago, encontramos restos de plantas queimadas, indicando que ele pode ter morrido logo depois de pastar uma floresta incendiada. Talvez tenha chegado perto demais do fogo, eu sei lá. Tudo isso faz do Boreal Pelta uma das imagens mais claras e realistas que já tivemos da aparência externa de um dinossauro. Mas não para por aí. Nos anos 2000, um dinossauro bico de pato foi encontrado e estava tão completo que fomos capazes de observar pele, músculos, tendões e até alguns órgãos internos. Para você ter uma ideia, no estômago ainda estavam os restos da última refeição, que se resumiam basicamente em samambaias, coníferas e folhas de magnólia, exatamente o que se esperaria de um herbívoro. Mas também havia cerca de 200 parasitas fossilizados ali dentro. E bom, o mais incrível era que a pele dele estava tão bem conservada que dava para ver os padrões de escamas diferentes pelo corpo. Isso abre a possibilidade de outros dinossauros terem na verdade um visual com listras ou manchas, como zebras ou leopardos. Algo que praticamente quase nunca paramos para pensar, mas que deixa o visual de qualquer espécie muito mais interessante. Outra descoberta com alto grau de conservação foi a pata de outro dinossauro bico de pato, mas dessa vez do Edmontosaurus. E cara, apesar de ser datado em aproximadamente 67 milhões de anos atrás, parece até que ele morreu ontem. Nela podemos observar as rugas, a textura e até a pele caída entre os dedos. Com o passar do tempo, outras partes igualmente preservadas foram encontradas, quase como quebra-cabeças, e incrivelmente identificaram até marcas de mordida de carnívoros na pele do dinossauro. Tudo isso nos deu uma visão muito próxima do visual real dos dinossauros bicos de pato. Afinal, alguns deles foram encontrados praticamente em estado de mumificação natural, com pele, músculos e contornos do corpo em ótimo estado. Algo surpreendentemente parecido com as múmias humanas, só que feitas pela própria natureza e sem qualquer intervenção externa. Inclusive, acho que isso rende um vídeo separado, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Eu tenho certeza que você já viu pelo menos uma cena de Jurassic Park em que os Velociraptors aparecem como verdadeiros lagartões assassinos, enormes e cheios de escamas. Mas, bom, a realidade era bem diferente. O cinema basicamente deu uma bela de uma exagerada. Esses filmes retrataram eles como monstros gigantes, quando na vida real eles eram cerca de 7 vezes menores do que essas versões de Hollywood. E não para por aí. Eles faziam parte dos dromaeosaurídeos, o que significa uma coisa que você já deve imaginar. Também eram cobertos de penas. E isso não é achismo, tá? Basta olhar alguns fósseis que já foram encontrados. Nessa foto, por exemplo, conseguimos ver o contorno das penas muito bem delimitado, provando que o imaginário popular estava bastante errado na época. E pra fechar com chave de ouro, olha só pra essas patas, cara. Elas são absurdamente parecidas com as aves de rapina, como as águias que a gente vê hoje. Se depois disso tudo você ainda não estiver convencido de que alguns dinossauros eram basicamente pássaros gigantes e bombados, aí eu realmente desisto, cara. E pra fechar o vídeo, o Bepiosaurus é um daqueles dinossauros que quebra completamente a nossa expectativa. Ele viveu há cerca de 125 milhões de anos no início do Cretáceo, e tinha uma aparência totalmente diferente do dinossauro padrão. E claro, ele também era coberto por penas longas, mas que deixavam o corpo dele bem volumoso e meio estranho, lembrando até uma preguiça só que versão pássaro, principalmente se a gente comparar as suas garras. Essas garras inclusive eram enormes e curvas, usadas não para caçar, mas provavelmente para puxar galhos, alcançar vegetação e se defender. A cabeça dele era pequena, com dentes simples e possivelmente uma espécie de bico na ponta, indicando uma dieta principalmente herbívora, algo meio que raro entre os dinossauros desse grupo. No geral, o Bepiosaurus não era um monstro assustador, e sim um exemplo perfeito de como os dinossauros eram diversos e muitas vezes muito diferentes do que imaginamos. Bom, e por hoje é isso, rapaziada. Se você curte esse tipo de vídeo e quer fazer parte da nossa comunidade científica, já deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem histórias que provam que o passado era muito mais estranho e fascinante do que a gente imagina. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!